Em média, cada humano tem um testículo e um seio. Essa média, apesar de correta, ela é absurda. Esse é apenas um exemplo infame de como as médias podem ser enganosas e nos levar a conclusões completamente equivocadas. Olá pessoal, sou eu, Desfilete, bem-vindo ao Verve Científica. Nesse vídeo você verá que a média pode ser um resumo estatístico útil que nos permite caracterizar uma grande quantidade de informações com um único número. Mas ao mesmo tempo, elas podem ser profundamente enganosas. Antes de seguir no vídeo, ative o seu sininho para você acompanhar todos os lançamentos aqui no canal e continuar aprimorando a sua forma crítica de pensar. Uma estatística é um fato. A sua métrica por si só não é errada ou ruim, mas o uso e a interpretação dessa métrica podem ser. Algumas métricas são fáceis de serem mal interpretadas, e esse é o caso da média. As médias são boas se forem usadas corretamente. Elas podem ser empregadas para caracterizar uma certa quantidade de informação por meio de um único número. Por exemplo, se nós quisermos saber a idade média de alunos de uma escola ou a velocidade média de um carro de corridas. Quando nos dizem que a idade média no ensino fundamental 1 é de 14 anos, isso não quer dizer que todos os alunos da escola tenham 14 anos. Na verdade, há os pequenos, de 11 anos, e há também os veteranos, de 17. Na Fórmula 1, quando nos informam que a velocidade média dos carros é de 250 km por hora, não quer dizer que a volta inteira foi dada a essa velocidade. Nas curvas, ela foi bem mais baixa, cerca de 80 km por hora. E nas retas, foi além de 320. Há três formas diferentes, através das quais podemos nos enganar através das médias. Uma é quando nós as aplicamos a cenários individuais. Outra é quando nós supomos que a média é um valor típico. E uma terceira é quando há outliers no conjunto de valores. A causa desses enganos normalmente estão associadas a simplificações e racionalizações excessivas, ou seja, aquilo que as pessoas querem acreditar. É por isso que em muitas situações, em vez de usarmos a média aritmética, é mais vantajoso usar outros tipos de média, como a mediana ou a moda. A média é a mais comumente usada dos três e é calculada somando todas as observações ou relatórios que você tem e dividindo pelo número total de observações. Por exemplo, a folha de pagamento do Flamengo aos seus jogadores profissionais em 2021 é a soma de todos os seus salários, aproximadamente 205 milhões de reais. Se você divide esse valor por 30, que é o número de jogadores no elenco, então você obtém o salário médio, de 7,1 milhões. Com isso, fica claro o primeiro engano comum sobre as médias. O valor médio não reflete bem o que ganha cada jogador. Ele não representa os jogadores mais experientes, como o Andréas e o Gabigol, que ganham cerca de 20 milhões, e nem os mais jovens, como o Lázaro e o César, que ganham cerca de 850 mil. O segundo engano é supor que a média representa um cenário típico. Você estaria enganado ao supor que todos os jogadores de futebol ganhassem em média o mesmo tanto. Dentro do mesmo time, isso já não é verdade, pois o salário depende não somente da experiência e da qualidade do jogador, mas também da posição em que ele atua. Um goleiro normalmente ganha menos que um atacante, por exemplo. Além disso, num cenário mais geral, nós sabemos que nem todos os times têm o mesmo poderio econômico. Para se ter ideia, num levantamento de 2019, foi constatado que a maioria de jogadores de futebol no Brasil, cerca de 82%, não ganham mais do que R$1.000. 14% deles ganham entre R$1.000 e R$5.000. Somente grandes equipes ostentam salários invejáveis, mas estas são a parte mínima do todo. Pouco mais de 0,8% dos atletas ganham mais de R$50 mil por mês. Ou seja, o salário médio de um time grande não é o salário típico de todos os atletas possíveis. O terceiro engano tem a ver com os outliers. Suponha que o Flamengo passe por uma imensa crise e que os cartolas resolvam dispensar todos os jogadores mais caros, mantendo apenas os 10 mais baratos e o mais experiente de todos, o Andréas, para ser o capitão do time. Com isso, a folha de pagamento se reduz a apenas 41 milhões e o salário médio vai ser algo em torno de 3,7 milhões. Mas se você observar bem, esse valor é superestimado, porque o salário do Andréas, que é muito maior que os dos outros, puxa o valor da média para cima. Se você exclui o salário de Andréas,
o salário médio da equipe cai para apenas 2 milhões. Nesse caso, nós temos no conjunto de valores um que é muito maior que os demais. Esses valores fora do padrão é o que os estatísticos chamam de outliers. Os outliers, como vimos, afetam demais o valor da média e, em casos assim, a mediana faz um trabalho melhor. A mediana é dada simplesmente pelo valor do meio do conjunto de valores, ou como chamamos na estatística, da distribuição de valores. Nessa folha de pagamento enxuta do Flamengo, a mediana é o salário de João Gomes, de 2,4 milhões, que representa melhor o valor correto que a maioria do elenco recebe. Note que metade das observações está acima e a outra metade está abaixo. Ou seja, 5 jogadores ganham menos do que essa quantia e 5 jogadores ganham mais. Você pode evitar mal-entendidos em relação às notícias que lê. Por exemplo, é um engano comum considerar que as pessoas que viveram no passado não viviam tanto quanto as que vivem hoje. Os homens nascidos em 1850 tinham uma expectativa de vida média de 38 anos, enquanto que para os nascidos em 1990, essa expectativa era de 72. Com isso, tendemos a pensar que no século XIX simplesmente não haviam tantos com mais de 50 anos, já que as pessoas não viviam tanto. Mas isso não é verdade. Na época, haviam muitas pessoas longevas, com mais de 70 anos, mas nessa estimativa de vida estão inclusas as crianças, que eram vítimas da altíssima mortalidade infantil à época, um fator que distorcia a média e reduzia a estimativa de vida. Há formas de você apresentar valores médios que surtem efeitos diferentes. Por exemplo, em julgamentos criminais, a forma como as informações são apresentadas pode afetar muito as conclusões do júri sobre a culpa do acusado. Testemunhar, por exemplo, que a probabilidade do sangue de um sujeito corresponder ao exame de DNA é de apenas 0,1% é muito mais convincente do que dizer 1 em cada 1000 pessoas da metrópole também teria a mesma probabilidade de corresponder ao mesmo DNA. Da mesma forma, você pode ler que 1 em cada 5 crianças nascidas é chinesa. Daí você nota que no seu setor, muitas famílias já têm 5 filhos e nenhum é chinês. Seu engano aqui seria esperar que a média mundial fosse representativa para descrever o bairro onde você mora. A média também não diz nada sobre o intervalo. A temperatura média anual no Vale da Morte, na Califórnia, é de 25 graus Celsius. De boa. Mas os extremos podem te matar. A temperatura lá varia de menos 9 graus a 57 graus ao longo do ano. Aqui, o importante que deve ser lembrado é: sempre olhe com muito ceticismo para qualquer manchete que envolva valores médios. Tome cuidado ao tirar conclusões baseado em médias. Apesar de serem úteis em alguns casos, na maioria das vezes, elas são enganosas. Ao longo dessa parte da série, isso vai ficar ainda mais evidente. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e tenha verbo científico. Um abraço e até a próxima!